Cara, ela sonhou visitando, ela e a mãe dela visitando a nossa casa. Então, um dia se cumpra, né? Fazíamos uma visita em sua casa, pastor. Isso é espiritual, né? Opa, chegou água. É água do pote, é? Tirou as ranzinhas, tirou? Tirei. Que delícia! Então, vamos agora nos concentrar para tomar café. Concentra, menino. Ai, força. Ai, cadê o universo? Universo? Aí, esse universo tem hora, depende da lua. Aí o universo depende da lua. Deus te abençoe. Gostei das unhas. Te amo. Bem, obrigado. O homem não diz te amo. O homem diz tá bom, valeu. É, homem alfa, né? Então ela sonhou visitando a nossa casa, e a casa era um ambiente interno, surpreendia a questão da energia, esses móveis planejados, né? Você sonhar indo para uma casa bagunçada é questão de energia também. Não é que a casa esteja bagunçada. E você indo para uma casa, que a casa era espaçosa, móveis brancos, bege, mostra a questão de energia, né? Entendeu? Essa visita foi espiritual. Esses móveis planejados eram colocados tudo no mundo espiritual, mostra bênção espiritual, organização, boa energia. Não quer dizer que os meus móveis sejam planejados. Foi planejado na feira. Ô, seu Antônio, o senhor pode fazer uma cama para eu? Posso. Pá, pá, pá. Foi planejado. Agora sim, o cara diz, mas eu sonhei indo para a casa de fulano, com móveis planejados, casa bonita e tal. Cheguei lá, era uma casa simples. É porque esses móveis planejados, essa casa toda planejada, isso é algo espiriri. Sabe o que é espiriri? Espiritual. Que delícia. Cafezinho de manhã é bom. Então, seja bem-vinda sempre. Você é muito bem-vindo, é membro do nosso canal, da nossa igreja online. Espiritualmente, nós podemos visitar outras pessoas. Eu faço isso direto, tá? Já visitei muita gente que está me assistindo agora ao vivo. E também já recebi muitas visitas à noite. É uma conversadeira danada. A gente conversa, bate papo. E essa casa toda planejada, de móveis brancos, né? Um espaço grande, quer dizer que uma folga, um espaço, casa espaçosa, casa abundante, casa folgada. Não quer dizer que, bem, minha casa, graças a Deus, é uma bênção, né? E é grande também. Porém, assim, no mundo espiritual, quando a gente sonha, pastor, foi para a casa de Chiquinho. A casa de Chiquinho era grande, espaçosa, os móveis bonitos. Isso quer dizer que espiritualmente a casa dele está bem planejada. Você está entendendo? Sonhar com casa bagunçada não quer dizer que a casa seja bagunçada. Às vezes é energia. Há muita confusão, muita praga, muita briga. Aí sonha com casa bagunçada. Sonhar com casa arrumada não quer dizer que seja arrumada de mesmo. Porque às vezes a pessoa tem uma chance. Sonhei com a casa de Antônio toda arrumada, cheguei lá, estava meio bagunçada. Não, é porque espiriri, sabe o que é espiriri? Espiritualmente, a casa está arrumada, está certinha, está organizadinha. Então, e visitas espirituais nós fazemos direto, né? Ou seja, tanto o meu espírito, meus anjos vão visitar vocês, como vocês me visitam. Tem dia que eu me acordo batendo papo, não sei com quem. Eu não sei o que lá, não, rapaz. Não, mas não é desse jeito, não. Então isso faz parte da espiritualidade, né? Que cada uma tem um tipo de espiritualidade, né? Então seja sempre bem-vinda e eu te abençoo com toda a minha fé. Em nome de Jesus, amém. Então, fica esse exemplo aí. Sonhar com casa bagunçada não quer dizer que seja bagunçada. Às vezes é algum treco-treco, briga, confusão, essas coisas. Sonhar com a casa arrumada, às vezes não é arrumada de verdade, que bem, graças a Deus minha casa é arrumada. Mas às vezes no mundo espiritual é assim, uma casa ordenada, uma casa organizadinha, espiritualmente, energeticamente. Os móveis... a cor dos móveis, no caso eram brancos e beges, quer dizer que é uma casa de paz, entendeu? Casa de paz. E a casa de paz, nos sonhos, é essa casa que você entra, qual seja de sua ou de qualquer outra pessoa, e a casa está arejada, varrida, mas está na briba, pastor? Eu só acredito se tiver na briba.
Tá na briba, tá na briba, tá na briba. O senhor veio aqui em casa, pastor. Tá vendo? Fernanda? Fernandinha do Zói Verde? Foi aí, foi? Virgem Maria. Tá na briba? Tá na briba. Aonde? Mulheres maravilhosas, sacerdotisas do Senhor. Aonde está na briba? Que é a casa arrumada, que eu estou tendo dois charts. Um chart é aqui no celular e outro chart é ali. Onde é que está na briba? Esse chart daqui está parado, porque eu estou na pergunta, né? Esse outro aqui está funcionando. Então, assim, onde é que está na Bíblia? Na Bíblia. Na Bíblia? Na briba. Briba é Bíblia no original grego da Baixa da Égua. Onde é que está na Bíblia que casa arrumada é vida arrumada? E casa desarrumada é vida desarrumada, espiritualidade desarrumada. Onde é que está na Bíblia? Um dia eu vou sonhar com o meu ex, pastor. Aí é outra coisa. Espera aí que a gente já conversa sobre isso. Aqui minha pedrinha de jaspe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quem é que vai me responder, gente? Aonde é que está na briba que sonhar com casa arrumada é vida organizada ou energeticamente organizada? Quem é que vai responder? Então, dou-lhe uma, pá! Dou-lhe duas. Foi o Senhor que veio conversar comigo, pastor, em sonho. Olha aí, tá vendo que maravilha? Graças a Deus. Então, assim, a Bíblia diz que os espíritos saem da vida de uma pessoa e vai por lugares secos, anda por lugares secos e diz: voltarei para a casa aonde saí. E voltando para casa, encontra a casa. Como é que estava a casa? O som tá bom, não tá? Hein, Genilson? E voltando para casa, encontra a casa. Como é que estava a casa? Como é que estava a casa, gente? A casa estava limpa e ordenada. Entendeu? Estava arrumada. Geralda da Paz responde. Mente e corpo arrumado, vida arrumada. Boa tarde, pastor, boa tarde. Então, assim, a Bíblia diz que quando o demônio sai da vida de uma pessoa, ele vai por lugares terríveis e secos. Chegando lá, ele diz que ele não é bobo, eu voltarei para casa onde eu saí. E chama mais 7. Ou seja, ele pede reforço. Né? Então, nós temos que pedir reforço também, né? E aí, quando ele volta, ele encontra o quê? Cristo foi quem falou foi Jesus. Encontra a casa arrumada e ordenada. Então, casa arrumada e ordenada é vida energeticamente organizada. Você está entendendo? Eu aproveitei esse sonho dela aí para explicar, né? Esses detalhezinhos, às vezes o cara deixa passar, né? Pastor, eu estive aí na sua casa, sonhei que eu visitava a sua casa, você e sua mãe, quer dizer, você e sua hereditariedade, o anjo da sua mãe. Era muito espaçosa, então, casa espaçosa significa abundante, folga, folgada, móveis brancos e bege, ou seja, energia branca e bege. O branco, né, e o bege. São duas energias, uma masculina e uma feminina. Mesmo sendo o bege e o branco. Tudo novo. O ambiente interno da casa surpreendia. Então, isso mostra um ambiente interno do nosso coração, da nossa casa espiritual, da casa em si, né? Da casa em si. Aí você, por exemplo, um dia visitar minha casa, você vai ver que os móveis não são planejados. Vai dizer, o sonho é falso, porque a casa não tem móveis planejados. Foi planejado na feira de Caruaru, lá perto de Girlane Feitosa. Mas esses móveis planejados, beges e brancos, isso quer dizer algo espiritual bom, cores boas, entendeu? Móveis novos, energias novas. E tinha móveis planejados que eram colocados. Então, ou seja, casa, moral da história, casa ordem de nada.
Então, quando você sonhar com a casa de alguém desse jeito, é porque a vida dessa pessoa ela está energeticamente em equilíbrio. Não é perfeita, que ninguém é, né? Mas em equilíbrio. E quando sonhar com a casa desarrumada, aí você, pastor, eu sonhei com a casa de Tonton, eu fui lá na casa de Tonton, eu sonhei com a casa de Tonton toda desarrumada. Mas a estrutura está bem sólida. Então assim, eu sonhei com a casa de Tonton toda desarrumada, mas cheguei lá, a casa estava tão arrumadinha, não é porque a casa em si, é o ambiente, você está entendendo? A mulher sonhou, né, entrando numa casa toda desarrumada e quebrados móveis velhos, cheios de bicho, barata. Aí era o quê? Praga, maldição, briga toda hora, entendeu? Outra sonhou indo na casa de uma parente, e na casa da parente era um cabaré. Oxi! Era um cabaré. Aí, pastor, o que significa? Olha o mistério dos sonhos, né? Será que a casa dela é um cabaré, pastor? Está havendo coisa errada? Eu digo, não. Aí fomos conversando e tal. Sabe o que era? Dia e noite as pessoas reclamando, falando mal. Reclamando, falando mal. Reclamando, falando mal. Então eu disse, o sonho estava mostrando. Porque é mistura de sentimentos escusos. Então, você sonhou que a casa dela era um cabaré, porque é um cabaré, mas só que é um cabaré assim, energias, as energias estão, entendeu? Muita praga, muita maldição, muita conversa ruim, porque isso acontece em muitos lares, muita gente. Então, um sonho é incrível. O sonho mostra, e não o lar material, o sonho mostra a casa espiritual. Por isso que Deus diz, organiza a tua casa. Deus não manda organizar a casa, né? Essa casa que Deus manda organizar, é claro que a gente tem que organizar a nossa casa material também, né? Dentro dos nossos recursos, né? Cada um tem uma força financeira, uma força, né? Mas essa casa que Deus manda organizar é a casa espiritual, é as energibas, as energias. Quando nós organizamos a nossa casa espiritual, aí no mundo espiritual a casa está ordenada, varrida e bem organizadinha, né? Todos nós podemos nos desorganizar. Todos nós podemos perder as estribeiras, né? Mas também não podemos deixar que a nossa vida, o nosso lar, vire algo assim, só de coisa ruim, só de palavras negativas. Não podemos permitir isso. Sabemos que em família, na família, né, existem muitos problemas, em todos. Não existe uma família que não tenha problema. Eu garanto isso para você. Pastor, mas eu acho que a família de fulano não tem problema, porque você não conhece. Você está entendendo? Vou até soletrar para você. Teotodeadás, T-O-D-A-S. Todas as famílias têm problema. Até a família de Cristo tem problema. Então, não se assuste. Não se assuste. A sua família não é a pior família do mundo. Existem piores. Entendeu? Existem famílias que são terríveis. Outras são menos, outras mais ou menos. Mas não existe família sem problema. Não existe. Os maiores problemas de Jesus Cristo foi com a família dele. Mas também tinha Maria, que era a mãe de Jesus, que era maravilhosa. Tinha Tiago e João, que eram irmãos de Jesus Cristo, irmão carnal, né, de Jesus Cristo, que eram maravilhosos. Então, queira ou não, a gente tem que saber viver no meio desse moído. A casa que nós vemos, às vezes, nos sonhos, é uma casa espiritual. A casa estreita, sufoco, aperto, emocional, financeiro. Casa larga, significa abundância, espaço, entendeu? Folga. Casa alta, casa clara, casa sombria, com incertezas. Chamada assim, a alma da casa. Fala comigo. A alma da casa. Mesmo em meio aos moídos que temos em família, ou conosco mesmo, com nós mesmos, nós podemos ser felizes e ter a nossa casinha arrumada. Se ela desarrumar, a gente arruma.
E se ela desarrumar de novo? O Espírito Santo ajuda e a gente arruma de novo. Né? Agora o diabo é como o porco. O porco, se você botar ele numa casinha toda arrumada, ele sai virando tudo, ele suja tudo, ele caga onde come. Aí o instinto dele. Mas a pomba não é assim. Então o Espírito Santo, quando ele habita em nós, então ele arruma a nossa casa. Né? Eu aproveitei esse sonho para explicar sobre o sentido da casa. Pastor, eu sonhei com a casa de Cicrano, a casa estava meio sombria. Aí você tem que ver, a casa é a vida dele. Minha casa, minha vida. Entendeu? Viu, menino? Então assim, pastor, eu sonhei com a casa de Cicrano, mas tinha muita fumaça, muita poeira dentro. É a vida dele. Ou poderá estar assim. Às vezes não é nem culpa dele ou dela, mas é um moído. É um moído, é um moído, é um moído. É um problema que a pessoa está passando. Então existe uma casa espiritual. Nessa casa, você é o governante dela. Jesus e você. Mas Jesus sempre arruma a nossa casa. É porque a gente desarruma mesmo. Né? A gente é que nem criança. Não tem casa que tenha criança que viva arrumada. Não tem. Pode ser a casa mais rica que tiver. A criança desarruma. É dela mesmo. Mas isso é bom. A bagunça feita por criança é ótimo. Né? E quando nós não sabemos, pastor, de quem é a casa, se refere a gente, tem que ver o sentido do sonho. Pode ser uma casa, família, pode ser a casa você, pode ser uma casa que é para você entrar, pode ser uma casa, tá entendendo? Por exemplo, sonhou com uma casa estreita, sufoco. Casa baixa, estreita, sufoco. Né? Então, mas eu não sei de quem era a casa, não. É uma situação de sufoco que está à vista. Você está entendendo? Sonhei com uma casa grande, parecia um palácio. Poder, capacidade, longevidade, saúde. Então, essa é a parte espiritual dos sonhos para casa. Entendeu? Então, veja aí, nós temos mais de 20 vídeos explicando sonhos com casa. Quando você coloca assim, sonhar com casa, Joilson de Assis, vai aparecer uns 20 vídeos. Frente da casa, banheiro da casa, piso da casa, teto da casa. E agora nós estamos falando dos móveis da casa. Tem até também sobre os móveis. Casa bagunçada, Joilson de Assis. Né? Agora, igreja é a sua vida espiritual. Você sonhou com a igreja bagunçada, aí o cabelo é o pastor que está errado, é a missionária. Não, às vezes é a vida espiritual da gente que está ligada àquele templo que está errada. Entendeu, gente? Sim ou não? Sim ou não?